foi, a minha criança começou a ter gagueira com 2 anos e meio. Como que eu posso ajudar ela? A questão da gagueira, assim, nessa idade, mais ou menos entre 2 anos e meio, porque a criança, assim, ela começou a falar, né, ao ano, e depois ela foi incorporando coisa. Quando você vai incorporando, já começa uma idade em que você espera que ela junte as palavras com o verbo e etc, e ela também. E o que acontece? Ela vai tentando, então ela fica assim, às vezes ela tem que puxar a palavra para vir, essa palavra não é tão fácil, é um pouco comprida, tinha que conjugar, olha tudo, né, que eu tenho que juntar para falar, então às vezes a gente fica assim, agora e sai. Isso acontece com todas as crianças, só que acontece assim, tem alguns pais, geralmente pais de primeiros filhos, pessoas que são em geral muito exigentes, né, com a forma e etc, elas começam a ter uma exigência e uma certa ansiedade com que a palavra saia. E saia direito, né? Uhum. E a gente começa a dizer assim, tá, mas o que você quer? Ela quer a borboleta? Borboleta, E a gente completa a palavra. Corta. A gente corta esse processo do que eu estou juntando, porque demora para fazer isso. Mostra uma exigência, né? Com que saia bem logo, entendeu? Então, assim, uma exigência. Cada vez, isso já é difícil, cada vez que eu vou ter que falar uma palavra difícil e eu tiver que fazer tudo isso, eu posso ficar mais nervoso, né? Para fazer, para juntar, porque eu tenho que atender. A ansiedade eu tenho que fazer, né? tudo isso, aí eu tenho que atender a ansiedade da mãe, vai me interromper, vai ser mais complexo e que tem que ser perfeito. E eu não estou querendo dizer com isso que as crianças que têm gagueira, elas, a culpa é do... É todo um contexto que a gente também tem que se policiar. Eu vou dizer assim, todo mundo passa por isso, mas, e eu ainda passo por isso, você também, e etc. A gente fala às vezes alguma coisa mal, daí a gente faz assim, a gente se corrige e continua. Por quê? Porque eu não tenho uma autoimagem de mal falante. Claro, né? Você sabe que você sabe falar. Exato. E na verdade, assim, ninguém pensa para falar. Entende? Então todo esse processo que eu estou descrevendo, ele não é que ele também, de novo, ele acontece linearmente. Primeiro, agora eu tenho que pensar, tudo isso acontece em 2 segundos, entendeu? Quando a gente fica esperando. Aí sai qualquer negócio e fala assim, eu não entendi. Pode me repetir? Tá, tal coisa. E aí a pessoa falou, né? A criança falou, mal. Você falou, a lagartixa, tá? Entendi. Porque falar lagartixa, gente, é difícil até hoje. Não é? A gente se engana. Tá. Então, por exemplo, lagartixa, tá. E continua. Agora, se essa gagueira ela já tá instalada, que eu acho difícil aos 2 anos e meio, começa mesmo a acontecer, é baixar a sua ansiedade, ver e de repente falar pra ela, tá difícil de falar isso? Então vamos lá, é difícil mesmo. A criança falou, eu também posso, do mesmo exemplo que você deu com a Bia da frustração, a criança vai ficando frustrada. Quando ela vai ficando frustrada, ela vai ficando tensa, como todo mundo. É mais difícil sair, entendeu? Uma coisa que eu já vi, já presenciei a cena de alguns pais fazendo a criança repetir muitas vezes, só que não de uma forma muito amigável, aquela coisa de você tá falando isso errado, fala de novo. E você sente que tá botando aquela pressão, né? Primeiro, não tem que repetir 50 vezes. Mas assim, porque eu já tô dizendo, você vai ter que repetir, já tô colocando alguma coisa, né? E você está falando errado, não é necessário que ele sabe. A criança que fala errado, ela sabe, Cebolinha sabe que ele fala errado. Por isso que ele fica bravo quando tira um sarro dele. A gente sabe que falou errado, eu também, quando falei errado, falei. Errado eu sei e eu sigo em frente, porque eu sei falar certo, só que de repente não vai. Tem aquele momento. Né? Tem aquele momento que não. Mas quando eu estou aprendendo, veja que eu estou aprendendo a usar essa coisa, todo esse aparato que eu tenho que juntar muitas coisas, é o que eu dizia. Isso se dá assim, uma fração, não é nem, não sei nem contar. Milésimos. São segundos, né, que acontece isso, né? Onde eu estou juntando tudo isso, não é nem um processo consciente, mas quando eu começo a escutar, você não fala direito, você não está falando direito, você não sei o quê, aí eu começo a pensar, né? Eu falo, gente, tá direito ou não tá? E ninguém faz isso, porque a gente não fica aqui pensando agora, eu vou dizer a palavra
ou a palavra não sei o quê. E isso começa com A. O A eu articulo dessa forma. Senão seria eterno. Você fala. Né? Se você fala. É super importante, primeiro, se olhar e ver que tanta ansiedade eu tenho, qual que é a exigência, porque já tem 2 anos e meio, então tem que falar direito, tem que falar corrido, tem que falar assim, assim. Tá bom, de novo, volto a falar, gente. A gente dá assim uma franja, né, de idade. A cada criança é um mundo, cada processo é um processo, eu não sei o que aconteceu na história dessa criança, e pode ser que não tenha acontecido nada, que ela é só um pouco mais lenta, tá? Agora, toda criança passa por esse processo assim meio de gaguejar, meio de experimentar, de que não sai direito até que ela ajusta. Então, de novo, ter essa paciência, isso custa, ó. É assim, mas isso é assim, fizeram isso com a gente, terá que se produza o som, porque eu preciso entender, tá? Se eu não entendi, eu vou pedir. Se você falar alguma coisa, eu falo, o quê? E você não vai se ofender. Agora que você falou isso, eu lembrei, me veio na memória que a Bia, às vezes, ela fica, eu quero... e ela começa a ficar ansiosa e eu tenho o hábito de perguntar, tá difícil de falar isso? E ela fala, é difícil. E aí eu falo, respira então. E aí ela dá uma respirada, tenta de novo e geralmente na segunda sai. Mas eu percebo que eu tenho que ter esse negócio de ficar observando, primeiro ficar observando ela ter essa dificuldade. Quando eu percebo que ela meio que vai desistir, aí eu pergunto, tá difícil de falar isso? E aí uma segunda oportunidade geralmente na segunda sai, ou se não sai ela tem que explicar de outro jeito. Percebe que eles também têm esse negócio de, poxa, eu queria conseguir falar, né? Porque assim, tá difícil. E tá difícil. Você quando começou a aprender espanhol, saía tudo, e às vezes você não ficava assim? Frustrada. Né? E tá difícil. E às vezes dava vontade de pegar uma pessoa e como é que fala isso aqui em espanhol? Claro, e o que a gente faz? Aquilo que eu uso pra comer. É uma maneira, né, de você sair disso e eles fazem a mesma coisa. E é difícil, porque é difícil aprender, né? Isso é legal, como dizer assim, isso é uma boa saída, tá difícil, mas eu tô aqui, eu estou aqui, entendeu? Nem que eu tô assim, você fala, tá difícil, vamos lá. Que saco, vamos acabar com isso. Né? Então, assim, eu começo assim, puxa, tá difícil aí, né? Então tá. Falou, tranquilo, começa de novo, vamos lá. Não tem importância, o momento tem tempo, vamos. Pode me dizer. Ou você quer usar outra palavra, você sabe dizer isso em português, ou quer me mostrar? Quer me mostrar, ou tenta de novo até sair, vamos lá, eu vou te entender. Entende? Mas assim como uma coisa natural de quando você está aprendendo, né? Ter aquele momento de paciência, né? Exato, de paciência e de acolher. De eu te entendo, difícil mesmo. Difícil. Então isso como está difícil aí, né? Tá difícil de sair, isso é, tô te entendendo, tá difícil de sair. Pois às vezes é difícil mesmo, né? Faz parte, né? Começa de novo, vamos lá, né? E se não, a gente vai encontrar uma forma. Porque isso tranquiliza, né? E dá essa sensação assim de, ok, todo mundo erra, isso é normal, eu não sou nenhuma ET, né? E o que é super importante é primeiro, não só observar a criança, mas observar o que acontece comigo, porque às vezes eu fico tão ansioso de que eu não sei o que quer dizer e eu quero ajudar, que eu gero uma pressão. Então é super importante a gente ter essa percepção da gente mesmo. Primeiro, o que acontece comigo com isso, né? Falar, mas é porque eu estou sempre apressada, então não dá para ficar esperando. Ok, estou sempre apressada, vamos ver como é que é tudo isso, tem né? um preço, né? Eu falo muito sobre isso. A questão não é que você tem que estar disponível para brincar com a sua criança 3 horas por dia e aí você tem que estar 100% lá para ela. Mas às vezes a gente está falando de esperar, sei lá, 30, 40 segundos a mais. A gente não está falando de ficar ali sentado 10 minutos, né? É de dar aquela respirada fundo e ter paciência por mais 30, 40 segundos. E às vezes é o tempo que vai demorar aquela palavra. Às vezes você não vai estar o dia inteiro com a criança, mas o se dar pequenos tempos às vezes tem mais valor do que se dar 1 hora. Claro, porque na verdade assim, eu posso saber que essa pessoa tem tempo para me conter, que ela vai me ajudar, que ela está entendendo que é difícil e tudo bem. E isso vai gerando nela também autoconfiança. Sim. Não só como falante, senão que... E acontece muito na escola, né? Porque as crianças, elas são maldosas. Então assim, se isso acontecer na escola, vão tirar sarro dela mesmo. Então se a gente dentro de casa não tiver esse trabalho com autoestima, né? Com autoestima e de contenção,
ela fica com menos força, né? Insegura. Né? Pra estar encarando isso. E daí? Não sei mesmo, é difícil. Ou mesmo você erra e aquilo não é um problema, tipo, ai, tudo bem, a mamãe também erra. Tipo, transformar aquilo numa brincadeira, não numa coisa tão séria e tão grande, e tão sabe? grande, Porque daí a resposta com a outra criança, né? Com a criança que tira sarro comigo, vai ser essa. Ela vai falar, e daí? né? Porque eu posso dizer assim, erra aí. Boa, né? Inclusive você quebra muito de quem pratica bullying, você não dando importância pro bullying, em geral, funciona muito mais do que você bater de frente, né? Então quando você tem a autoestima forte que você diz, errar faz parte, e a criança aprende com isso no dia a dia, isso não é só, que nem você falou, não é só pra fala, é pra vida, é tipo... Caí aqui, levanto e continuo andando, ou tropecei ali e tu faz parte, tá tudo bem, porque tem muitas crianças que, por exemplo, deixam de praticar um esporte porque quando ela começou não conseguia pegar a bola direito, entende? E você desestimula quando você ensina que o erro é um problema, e o erro faz parte do aprendizado, né? E é uma maneira da gente se superar, e exatamente isso, né? Mas com a questão da gagueira, porque isso é um tema, geralmente, a gagueira começa nessa etapa, entendeu? Para as pessoas nas quais se instalaram, porque a gente vai gerando uma tensão, depois falar para mim vai ser um problema, né? Porque, olha, veja, eu não falo bem. E daí, obviamente, vão começar as paqueras, então tudo isso tem cresce, né? Cresce porque a gente fala, a gente vive num mundo falante. Saber que, de repente, esse processo vai acontecer, e, de novo, a gente como adulto tem que estar prestando atenção, porque observando, né? Se é que isso se instala por outras circunstâncias, se é que eu mudo a atitude e isso baixa, entendeu? Se eu mesma dou um pouco menos de importância para isso, quem sabe a criança também dá menos, etc, relaxa. E, de novo, o tema da contenção, né, do meu tempo, da minha atenção, isso ajuda muitíssimo. Agora, se isso vai instalando, que você vê que vai instalando, aí, de novo, procurar um fonoaudiólogo e ver como trabalhar esse tema. Mas, sem conhecer a criança, nem a mãe, nem as circunstâncias, eu hoje diria, bom, aos 2 anos e meio, mais ou menos, uma idade que isso acontece. E isso não é uma gagueira necessariamente. Se gaguejar, esse duvidar, né, faz parte desse processo. Agora, por exemplo, podem também acontecer algumas coisas que a criança regride. Eu falava, né? Nasceu meu irmão. Então aí não vou gostar muito dessa ideia, porque eu não vou ser o mesmo. As coisas dentro de casa mudaram. Mudaram e etc. Eu me enganei, eu estou nesse processo, minha mãe pôs muita atenção em mim, olha só que bom, né? Vou repetir isso. Não estou dizendo que seja a causa, mas... as crianças, elas são 1000 fatores, acontecem 1000 coisas, na escola estão fazendo muito bullying, não sei. Então a gente tem que estar atento a tudo isso que está acontecendo, e a gente também, né? Eu sempre falo que também é importante não só você ter o conhecimento, vamos dizer, você saber, você dar aquele tempo para a criança, mas você estar conversando com as pessoas que vivem no teu ao redor. Convive com a avó, convive com o pai também, a professora da escola, conversa com essas pessoas, fala para elas, olha só, quando ele estiver falando assim, tem um pouco mais de paciência, respira um pouquinho mais, porque nunca é só uma pessoa, né? A gente está numa sociedade, são várias pessoas que influenciam no que a gente é hoje. Então é importante você estar alinhado com outras pessoas, porque às vezes não é nem você que está fazendo a pressão. Ah, claro, né? Exato. Então, estar observando isso também, as pessoas que estão convivendo com mais frequência, ver como essas pessoas falam com a criança, tudo, tá? E às vezes é a percepção mesmo da gente, né? Porque eu posso ter essa percepção da minha criança, e aí eu vou perguntar para a professora, falar, como é que tá fulano, tá super bem, etc. Porque se houver alguma coisa, a professora tem que te dizer, saber, né? Ela tem que saber. Tá se comunicando bem, tá no processo, tá não sei o quê, sem tocar. Ah, tá tudo ótimo, tá tudo normal. Ah, ok. Aí posso ir perguntar pro outro, falar, o que você acha disso aqui? Não vejo nada. Então, pode ser que seja a minha percepção, claro. E de repente a pessoa, né, principalmente os professores que estão acostumados a ver criança nessa idade, que é uma coisa normal, às vezes. De repente não notam nada e a gente, mas tô vendo como é que não. Porque às vezes pode ser que eu esteja dando muita importância, ou porque eu esteja sendo muito exigente comigo, com a criança. Estou um pouco mais cansada nessa etapa. Eu sempre falo assim que é aquela coisa de às vezes você dar um passo para trás e tentar olhar de cima, né? Isso.
respirar um pouco, olhar de cima, observar e também tentar não ir só pela sua opinião, conversar com as pessoas. Eu sei que a gente tem muito medo de julgamento, muito medo de crítica, muito medo de opinião de uma forma geral, só que ir para as pessoas de confiança e trocar uma ideia, perguntar ou falar o que você acha, o que você observa e não ficar tão preso em só um ponto de vista, né? Exatamente, porque eu acho que isso sempre ajuda, porque no fim a decisão é da gente mesmo, né? Sim. A gente pode juntar todas essas opiniões e daí faz E decidir, né? Um Mas bem decidir bolado. baseado em informação. Isso, e escutar isso ajuda, porque da mesma maneira que vai ajudar para a criança, ajuda para a mãe. Né? Sim. Porque de repente você começa a falar assim, gente, não é só o meu problema, não é a minha criança, faz parte da história. E era assim. E de repente isso é um alívio, né? Você descobre que é só desenvolvimento natural. Não precisava se assustar, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou bem mais longo do que a gente esperava. Com certeza. Provavelmente ele vai ser repartido em 2 partes. Mas por hoje é isso, essa foi a nossa conversa com a fonoaudióloga. Se vocês tiverem mais perguntas, a gente vai abrir um espaço lá no site para vocês tirarem dúvidas. Vocês podem mandar recados pelo Instagram, pelo Facebook, e a gente vai tentar responder na medida do possível. Foi um prazer falar contigo hoje, Mônica. Eu adorei, foi muito legal. Beijo enorme e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.